É incrível, né? 10 de dezembro, o Brasil não para. Gilmar Mendes suspendeu parcialmente sua decisão de mudar a lei do impeachment para o Supremo. Hugo Mota arrancou com violência Gilmar Braga, um deputado federal, do plenário da Câmara. E a Casa aprovou, mandando para o Senado, a lei da dosimetria. Se aprovar lá também, se virar lei, diminui a pena de Bolsonaro e dos generais. Mas no meio desse imbróglio todo, está acontecendo nas redes sociais aquelas coisas que acontecem nas redes sociais. O filósofo Francisco Bosco está sendo cancelado por conta de uma entrevista que deu às páginas amarelas da revista Veja. Cancelamentos de esquerda são sempre assim, né? São contra progressistas, nunca são contra gente conservadora. Eles não ligam. E o que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo. Como? Gente, tem tudo. Porque por trás dessas histórias todas está o mesmo fenômeno que reúne as duas colunas que sustentam uma democracia liberal. Uma é a ideia de que todos somos iguais enquanto humanos, enquanto cidadãos. A outra, diálogo. A partir da nossa igualdade, sabe, a gente precisa ser capaz de conversar um com o outro. Nós coletivamente abandonamos os dois princípios. Essencialmente, não acreditamos mais em nenhum deles. Essa é a crise da democracia brasileira, da democracia americana, de todas as democracias. Mas vamos quebrar essas questões aqui, uma por uma? É importante, né? De longe, o acontecimento mais importante são as duas coisas que rolaram na Câmara dos Deputados: a aprovação da lei da dosimetria e o tratamento do deputado Glauber Braga. Vamos lá. Por que Glauber Braga está sendo cassado? Porque ele expulsou um cidadão brasileiro do prédio da Câmara dos Deputados a pontapés. O que esse cidadão fez? Bem, sabe como é que é, né? Militante do MBL. E a turma do MBL é isso mesmo. O que eles fazem é testar ali os princípios, né? Os limites das pessoas. Irritam. E quando conseguem uma explosão, faturam. Vira um vídeo, viraliza. O problema é o seguinte: ser parlamentar não é ser um cidadão comum. É se apresentar à sociedade como candidato a representá-la. Parlamentar tem de ter sangue de barata, tem de ouvir desaforo de qualquer brasileiro. É o trabalho, porque o trabalho é ouvir para representar. Você não representa se não ouve. E tem gente irritante, tem gente que torra o saco, tem gente que não para de falar, tem gente que pede favor, tem gente que ofende até a quinta geração. É o trabalho. Não quer fazer, não se proponha como representante do povo. E não se expulsa cidadão da casa do povo. É o que o Congresso é. Não se expulsa, muito menos com violência. Com violência. Pois bem, em protesto porque iam votar a cassação, o que fez Glauber Braga? Aboletou-se na cadeira de presidente da Câmara para bloquear qualquer sessão. Fazendo o quê? Cortando a possibilidade de diálogo. Bloqueando a possibilidade de o parlamento funcionar. Parlamento, o lugar onde se fala. É isso que a palavra quer dizer. Me acompanharam até aqui? Bem, então vamos lá. Eduardo Bolsonaro é tão deputado federal quanto Glauber Braga. Não é mais, não é menos. O voto de um no plenário vale a mesma coisa que o voto do outro. O filho 03 do ex-presidente foi para os Estados Unidos fazer lobby contra o Brasil. Em que mundo não se abriu um processo de cassação contra ele, mas se abre um contra Glauber? Um agride um brasileiro e sofre todo o peso da lei. O outro agride a soberania nacional, todos os brasileiros, e a Câmara nada. Eduardo Bolsonaro vai perder o mandato por excesso de faltas. Ou seja, perde o mandato, mas não os direitos políticos. Glauber perderá o mandato e os direitos políticos por 8 anos. Esse, evidentemente, é um caso de 2 pesos, 2 medidas. 2 brasileiros tratados com regras diferentes. Contra um, todo o peso, todo o rigor da regra. Contra o outro, tapinha de luva de pelica. Não é só, né? Aí vamos lá. Nesse mesmo ano, deputados bolsonaristas também tomaram a mesa diretora da Câmara. Hugo Mota, o presidente da casa, por acaso botou a polícia legislativa para dar um mata-cavalo, mata-leão, né? Nos parlamentares do PL do Novo? Não. Sabe aquela coisa que a gente costuma falar com uns tigrão, com outros tchutchuca? Mas, de novo, o problema essencial é esse. Hoje, na Câmara dos Deputados, a minoria é tratada com regras diferentes das que são aplicadas à maioria. Isso é profundamente antidemocrático. Profundamente. E tem o Gilmar, e tem a dosimetria, e tem o Chico Bosco. Vem comigo, vamos continuar nessa conversa. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. A gente está aqui falando de diálogo, de direitos iguais, e pode parecer só mais um dia num noticiário de conchavos, impunidade, escândalos. É normal bater o cansaço, tá?
A corrupção ficou mais explícita e com mais acesso à informação de perto ninguém fica bem. Mas na democracia essas notícias chegam até você, tá? E faz parte debater, seguir pressionando e voltando de forma consciente. A cobertura das eleições de 2026 já começou aqui no meio. Pesquisa, artigos de opinião, bastidores de Brasília chegam na sua mão toda semana, todo dia. Por vários meios. E só por R$15. Ainda não assina o meio premium? Essa é a hora. E esse aqui, gente, é mais um ponto de partida. O que é que o Gilmar Mendes está propondo essencialmente? Que ministros do Supremo Tribunal Federal precisam de um tratamento diferente do presidente da República, que tem de ser mais difícil tirar um ministro do Supremo do que quem está na presidência. Para pensar nisso mesmo. Veja, construir argumento, a gente consegue construir qualquer argumento para justificar que um é mais importante ou que o outro também, tá? Mas se você se envereda por esse caminho, está dizendo que um poder é mais importante que o outro, que não são parelhos. É assim a nossa democracia. Eu não estou sugerindo que essa seja uma conversa que não se deve ter. Só que não é uma conversa menor, é uma conversa muito profunda. Não é algo que se impõe com uma canetada. O que é a crise entre o Legislativo e o Judiciário, entre o Congresso e o Supremo? É um poder dando truque em cima do outro ali, pá, pá, pá. Eu tomo uma decisão para neutralizar você, você toma uma para rebater e vai escalando. A relação institucional entre os dois poderes é de um tentando se impor sobre o outro o tempo todo. Ambos abriram mão simultaneamente de que ideias? Ora, do diálogo. E da ideia de igualdade, de paridade. Política serve para evitar guerra, gente. Eu sei, é um clichêzão. É verdade. Quando a gente chega na lei da dosimetria, novamente, o que Jair Bolsonaro e os generais tentaram fazer é a coisa mais grave que se pode fazer numa democracia. Acabar com ela. Isso quer dizer que não podemos ter uma conversa pública sobre que tipo de pena é adequada para os golpistas? É claro que podemos, devemos até. Essa madrugada, a maioria dos deputados que votaram no texto não sabiam no que estavam votando. Jair Bolsonaro, dentro da cadeia, foi apresentado esse texto. Ele é um prisioneiro do Estado. Ele é um homem condenado. Ele aprovou a negociação. A maioria dos deputados não sabiam no que estava votando. Alguém no Supremo sabia? Alguém no Planalto? Eu ou você, nós, cidadãos brasileiros que ele tentou lesar, de quem ele tentou nos roubar a liberdade de escolher quem manda na República? Não. Não houve qualquer diálogo. Diálogo, gente. Estamos fazendo as coisas sem conversar. Estamos abandonando a conversa. A gente olha para o outro e não adianta. Estamos impondo, não estamos negociando. E o Chico está sendo cancelado por quê? A questão com o identitarismo é sempre a mesma. Qual é a diferença entre o feminismo de Simone de Beauvoir, a luta antirracista de Martin Luther King, a briga pelos direitos homoafetivos de Harvey Milk e o feminismo, o movimento negro e o movimento LGBTQIA+, dominante de hoje? A diferença é que o que esses movimentos sempre cobraram foi igualdade. Foi que o tratamento dado a um, os direitos garantidos a um, tem de ser os de todos. Por quê? Porque somos humanos, porque somos cidadãos, não podemos ser tratados com distinção. E esse é fundamentalmente o argumento mais defensável que há. A gente perdeu a noção do tamanho da vitória que foi essa ideia da universalidade de direitos, de como foi barbaramente difícil a briga para avançar tanto quanto avançamos, e a gente avançou muito. O mundo era um em que católicos e protestantes se matavam nas ruas, em que guildas distintas, gente que tinha em comum o fato de ter uma profissão ou outra, tinham tantas diferenças de suas possibilidades que as possibilidades de crescimento em vida eram profundamente diferentes. E aqui eu não estou nem falando de escravidão, de lugar de homem, de mulher, porque isso então, essas duas ideias imensas, a da universalidade dos direitos e a do diálogo, elas foram revolucionárias. Porque numa sociedade que é construída para a persuasão ser possível, é nessa sociedade que podemos ser tratados todos com dignidade. Porque, veja, fora da persuasão, só existe a força. Uma sociedade em que o minoritário, o mais fraco, tem espaço, é uma sociedade que não é a força da maioria ou do mais forte que conta. A única ferramenta é a persuasão. Essa é a natureza essencial de uma democracia liberal. Se avançamos tanto até hoje, é porque essa mecânica funciona. Olha,
O Chico é meu amigo. Eu não quero fingir aqui que ele não é. Mas eu já estive no lugar em que ele está hoje e já falei de pessoas que não conheço em posição similar. Eu não quero entrar no mérito do que ele pensa, porque, na verdade, não importa nessa nossa conversa aqui. O que importa é que a reação a ele é a seguinte: você é homem, então cala a boca e se submete. Quando ele se vira e diz, olha, eu estou estudando esse assunto há mais de uma década, a reação é, não importa o que você estudou, você é homem, então cala a boca e se submete. Não importa mais estudar? Não importa mais construir argumentos? Não importa mais refletir? Não queremos discutir suas ideias, não são ideias de homem. Não queremos ouvir seus argumentos, nem explicar por que não gostamos deles. Você é homem. O que estão dizendo que ser mulher dá a alguém uma carta de super trunfo que o homem não pode ter. Truco. Ser gay, ser negro, é abrir mão da ideia universal e do diálogo. O incrível é o seguinte, o Brasil é um país que mata mulheres por misoginia, mata gays por homofobia, mata negros muito mais do que mata brancos, principalmente rapazes negros. Pois é, ser um homem jovem e pobre no Brasil te põe em altíssimo risco, mas às vezes a gente não consegue falar da necessidade de termos uma política específica para homens jovens, pobres. A gente tem problemas imensos que dependem essencialmente de persuasão, porque nada vai mudar se a gente não convencer as pessoas de que a mudança é necessária. Quem sofre com cancelamento não é a turma que precisa mudar, quem sofre com cancelamento é quem concorda que a mudança é necessária e tenta argumentar que esse jeito de brigar pela causa não vai construir a mudança que precisa haver. Isso é um desastre. O problema não são as feministas, o movimento negro ou o LGBTQIA+. O problema é todo esse pessoal ter decidido que não precisa mais convencer ninguém, basta atacar os aliados e se impor. Isso num país cada vez mais conservador, cada vez mais desconfiado de progressistas. Nós coletivamente abrimos mão da ideia de que somos todos iguais. Nos tribalizamos, achamos que um é diferente do outro e que precisam ser tratados diferentemente. Voltamos à época das guildas. Abrimos mão do diálogo. É claro que a democracia está em crise. Não acreditamos mais naquilo que a sustenta. Já imaginou ter um encontro intimista com ninguém menos que Fernanda Montenegro? No nosso novo documentário, Fernanda Montenegro, A Luz e o Mistério, a maior atriz do Brasil abre o coração e compartilha quase um século de memórias. Um filme emocionante, com histórias e confissões que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Para assistir agora mesmo, basta ser assinante do Meio Premium. Acesse o link na descrição, faz a sua assinatura e se junta a nós para celebrar a vida e a arte dela, que é a maior atriz do país, no streaming do Meio. Venha se encantar com esse presente de fim de ano.